Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, neste dia, e que as marcas que você deixa neste mundo, na sua vida e tudo aquilo que você realiza, sejam marcas que realmente despertam em outros, né, alegria e também motivos de oração. E também o reconhecimento de que você é um escolhido de Deus. É isso que nós vamos ver aqui em Tessalonicenses. Além da palavra perseverança, que nós encontramos nos textos que nós já vimos, pelo menos 40 versículos que nós já passamos por eles, nós vemos também outras palavras que foram traduzidas com o mesmo sentido, só que com outra palavra no português. E é o que acontece aqui nas próximas devocionais, onde nós vamos ver não só a perseverança, mas firmeza, constância, e palavras que no português trazem o mesmo sentido, mas que no original é a mesma palavra, é a mesma ideia dos demais textos. E isso se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. E eu quero ler o verso 2 e o verso 4 também, para nós identificarmos aqui três questões importantes sobre a perseverança, e precisamos ter esta marca em nossa vida. Paulo diz assim àqueles irmãos desta igreja. Ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Nós vemos aqui nestes 3 versos as marcas daqueles irmãos, a marca daquela igreja, uma igreja que era operosa na fé, abnegada no amor e firme na esperança. Essas 3 marcas, Paulo vai dizer então que é o reconhecimento ou a evidência da eleição, no verso 4. Nesse sentido, quero aproveitar aqui esta colocação de Paulo, mas não olharmos para estas 3 marcas que ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, né? A fé, a esperança e o amor, que esta igreja mostra aqui, a igreja de Tessalônica, uma igreja grande ali na Macedônia, a metrópole da Macedônia. Alguns até dizem que é a segunda igreja formada depois de Filipos, a segunda igreja ali naquela região, mas uma igreja que foi montada ou foi fundada num lugar de grande importância para o Império Romano ali naquela época. E nós vemos as marcas nesta igreja, marcas incríveis que devem ser imitadas por nós hoje. E como nossa devocional aqui tem o propósito da perseverança, eu quero ficar nessa terceira evidência, mas associando com os outros versos 3 e o verso 2 e o verso 4. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro que isto aqui, esta terceira marca que Paulo diz no verso 3, esta firmeza, essa constância, essa perseverança, é a mesma palavra de perseverança, só que agora traduzida como firmeza. Aqui nós temos esta marca que é
motivo de oração e de lembrança. Primeiro, no verso 2, quando vemos Paulo dando graças a Deus e mencionando na oração sem cessar e recordando diante de Deus sobre esses irmãos. Paulo ali em Corinto, imagina Paulo trabalhando em Corinto e lembrando desses irmãos aqui em Tessalônica, que ele já havia passado por eles ali e agora manda esta carta a eles, mas manda uma carta lembrando, recordando, orando pela firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa bela, né? Lembrar de alguém que é firme na esperança. Essa firmeza na esperança ou essa perseverança na esperança, né, é algo que nos ensina muito. Matthew Henry, que é um presbiteriano antigo, né, do século XVIII, ele diz: e sempre que houver uma esperança bem fundamentada na vida eterna, isso aparecerá pelo exercício da paciência, ou o exercício da perseverança. E é um sinal de sinceridade quando em tudo que fazemos procuramos nos aprovar para Deus. Ou seja, para ele, o exercício da perseverança era essa esperança bem fundamentada em Cristo Jesus. A esperança não era em qualquer coisa ou qualquer pessoa. A esperança era na segunda vinda de Cristo. Quando ele diz a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, a perseverança desses irmãos de Tessalonicenses estava na esperança da vinda do Senhor. Isso era tão forte, né? Outro arcebispo antigo, ele vai dizer, né, que esta esperança dos Tessalonicenses era tão grande, tão forte, que eles chegavam a ter alguns problemas com relação a isso, porque eles deixavam de trabalhar, eles ficavam aguardando o Senhor chegar e como se estivessem ali juntos com os irmãos ali reunidos, como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Então eles paravam com a vida comum, com a vida diária, para esperar Cristo. De tão forte que era esta esperança na vinda de Cristo. Então, a perseverança deles era na esperança em nosso Senhor, na esperança da vinda do nosso Senhor. Nesse sentido, então, como nós temos esperado pelo Senhor? Nós estamos firmes nessa esperança ou por causa das circunstâncias da vida ou por causa das situações adversas que acontecem, nós vamos desanimando e já nem pensamos mais na vinda do Senhor? Como nós estamos lidando com isso? Então, primeiramente, isso era motivo de oração e gratidão a Deus por estes irmãos. E nós precisamos mostrar esta perseverança e dar motivos de oração pela nossa perseverança. Aqueles que estão aguardando, ansiosos, na expectativa da vinda do Senhor. Você está pronto para isso? Ou você já tem se esquecido que o Senhor está vindo? Se você tem esquecido, volte às Escrituras e lembre do que Cristo disse. Ele, por breve tempo, nos deixou, mas ele retornará. Por um pouco de tempo, quando ele diz lá no Evangelho de João para os discípulos, é um pouco de tempo, é pouco. Para ele é pouco, diante da eternidade é pouco o tempo que ele subiu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo para nós. E Apocalipse termina dizendo exatamente isso, que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, aqueles que perseveram na esperança da volta de Jesus, estes devem ser lembrados e recordados, como Paulo está colocando aqui. Nós precisamos orar
e pedir para que Deus continue a fortalecê-los, a não perder a perseverança nesta mensagem de que Cristo está voltando. Segundo, que ela faz parte dessa tríade, né? No verso 3, se a perseverança ela é um motivo de oração, de gratidão a Deus, a perseverança também uma evidência, uma característica unida a outras duas: a fé, amor e perseverança. Esses três, né, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que o maior deles é o amor. Mas veja, não está desassociada a fé e a perseverança e a esperança. E na esperança a perseverança entra, mas ela não está desligada das outras duas, de modo que a fé a fé e o amor ajudam na esperança. A fé e o amor auxiliam a perseverar. Estes irmãos estão vivendo situações difíceis. O verso 6 diz: com efeito vos tornastes imitadores dos nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Estes irmãos são modelo, eles são exemplo, eles imitaram Paulo e o Senhor, e isso trouxe a eles essas características dessas três evidências: fé, amor e esperança, sendo que na esperança eles são perseverantes. Esta perseverança é um dos ingredientes da vida cristã. O fé, esperança e amor são os ingredientes do cristão, da vida cristã. E quanto à perseverança, outro autor vai dizer que esta perseverança se baseia na esperança. E então ele conta a história de Alexandre o Grande, né, que estava partindo em campanhas e então dividiu todos os bens com os seus amigos. Né? E alguém então disse para Alexandre o Grande assim: mas você está guardando nada para si mesmo? E aí Alexandre diz: sim, estou. Né? Eu mantive minhas esperanças. Um homem pode suportar qualquer coisa enquanto tiver esperança, pois então ele não está caminhando para a noite, mas para o amanhecer. Enquanto nós perseverarmos na esperança, nós temos sempre um motivo para continuar na fé e no amor. Enquanto tivermos perseverança, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, vamos estar em comunhão com a igreja. Enquanto tivermos perseverança na esperança do nosso Senhor Jesus, nós não deixaremos de congregar. Enquanto tivermos esperança, perseverarmos na esperança, nós faremos tudo o que o Senhor desejar, independente das circunstâncias, independente das aflições e das tribulações. A igreja de Tessalônica é um exemplo para nós. A igreja de Tessalônica é um modelo para as nossas vidas, como Paulo colocou aqui, que ela se tornou modelo para todos os crentes. Perseverança na esperança é uma dessas características. E terceiro, para não me delongar muito aqui, esta perseverança na esperança, ela também é uma evidência da nossa eleição. Falamos tanto de eleição, né? Dos predestinados, dos eleitos, dos escolhidos do Senhor, que acabamos esquecendo quais as evidências da nossa eleição e como nós podemos saber que somos
eleitos. Paulo diz isso no verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, para concluir, tem um autor que diz que aquele que ama a Deus pode ter certeza que ele foi primeiro amado por Deus. E quem escolhe Deus por seu deleite e porção pode concluir confiantemente que Deus o escolheu para ser um daqueles que devem apreciá-lo e ser feliz nele para sempre. Você quer saber se você é um eleito do Senhor? Essas 3 características devem fazer parte da sua vida. Deve fazer parte da sua vida. Essas 3 evidências devem fazer parte da sua vida. Aquele que é um eleito do Senhor, aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor elegeu, ele é perseverante na esperança. Além da fé e do amor, na esperança, ele é perseverante. Ele não desiste, ele não desanima. Ele, apesar das tribulações, ele continua firme. Ele sabe viver a alegria, mesmo nas tribulações, como o verso 6 diz. Ele vai evidenciar isso, ele vai mostrar isso ao longo da sua vida. Por isso, meu querido irmão, se você crê na eleição do Senhor, nos escolhidos de Deus, naquele que ele elegeu, como Efésios capítulo 1 nos fala no verso 3, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, se você crê na palavra de Deus com relação à eleição do Senhor, as evidências da nossa eleição estão aqui. A fé, a esperança e o amor. Sendo que na esperança nós temos perseverança. Nós confiamos e seguimos em frente, apesar de tudo que nos acontece ao nosso redor e na nossa vida. Nós não desistimos. Esta firmeza, esta constância, esta prontidão em servir ao Senhor, apesar de todas as coisas. Por isso, a firmeza da esperança ou a perseverança da esperança, ela deve ser motivo de gratidão, deve ser motivo de oração e alegria para aqueles que olham, aqueles que perseveram. Você deve ser motivo de alegria para outros. A perseverança na esperança é uma marca, é uma evidência de que nós estamos vivendo para Deus. E assim, apesar de todas as circunstâncias, ainda estamos diante do Senhor. E a perseverança na esperança, ela é também o reconhecimento da nossa eleição em Cristo Jesus. E fomos eleitos por Deus e fomos escolhidos por Ele. Então, que Deus abençoe sua vida e que hoje seja o dia de você mostrar ao mundo, evidenciar às pessoas de que você, apesar de tudo que acontece, você continua firme, esperando a volta do Senhor. Você não desanimou e você não entrou na onda daqueles que dizem: olha, cadê Cristo? Onde está? O mundo continua, as coisas estão terrivelmente perdidas, o mundo anda de mal a pior, sim, e tudo isso a palavra de Deus disse que ia acontecer, e muito pior vai ficar. Mas a nossa alegria não está no que nossos olhos veem, mas na esperança daquilo que ainda os nossos olhos não viram, que é Cristo se mostrando ali no céu, pois todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Persevere, apesar de todas as coisas. Saiba que estas marcas te trarão alegria, mesmo em tempos de aflição. Porque se esperamos pelo Senhor e se mantemos firmes a nossa esperança nele, então isso é uma evidência de que somos eleitos do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.